Paz e graça, irmãos. 1 Samuel capítulo 8, versículo 7. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem te rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. O povo sempre preferiu o homem do que Deus. O povo de Israel não tinha rei sobre ele, porque o próprio Deus era rei sobre Israel. O próprio Deus dava as instruções para Israel. Mas você vê que chegou um ponto que o povo não quis mais que Deus reinasse sobre ele. O povo queria um homem, um rei, como as demais nações tinham, como todas as outras nações tinham. Então Deus disse para Samuel: esse povo me rejeitou. Mas sempre foi assim. Você vê que o ser humano, as pessoas sempre preferiram o homem do que Deus. Se Deus fala uma coisa na vida da pessoa e o pastor fala outra, a pessoa faz aquilo que o pastor falou. Se o pastor estiver fora da visão, ela chora junto com o pastor fora da visão, mas não obedece o que Deus falou para ela fazer. Em muitos casos é assim. E se Deus falou para a pessoa: eu estou com você, e faz aquilo que eu mandei você fazer, se o pastor dela não aprovar, ela não faz. Ou seja, hoje a palavra do homem acaba estando acima da palavra de Deus. Infelizmente, em muitos casos é assim. A obra está lá para ser feita, mas precisa da assinatura do pastor. E nós vemos que na palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus mostra que Deus está acima do homem. Você vê que Deus falou com uma criança, o profeta Samuel, e nem avisou Eli de nada. Ele era o sacerdote. Você vê que a palavra de Deus ela está acima da do homem. Mas as pessoas não sempre preferiram o homem do que Deus. Você vê nesse caso aqui que eles queriam um rei. Eles queriam um líder. E se você vê pela Bíblia toda, não muda. Quando estava ali para ser crucificado Jesus, Barrabás foi oferecido e o povo escolheu Barrabás. Ou seja, estava ali Deus e o salteador. Quem que o povo escolheu? O povo escolheu o salteador. Você vê que as pessoas sempre preferiram e preferem até hoje o homem do que Deus. O homem fala mais alto, o homem está na frente das suas decisões, enquanto aquilo que Deus realmente quer para a pessoa não luta para ter, e nem para obedecer, e nem para cumprir. Você vê que o Pedro, ele vai dizer isso no Sinédrio, ele disse no Sinédrio isso: melhor me convém obedecer a Deus do que a homem. Então tem essa diferença. E o Sinédrio era uma constituição de Deus. Na época de Moisés, teve essa ideia através do seu sogro Reuel, e Deus confirmou, porque Deus viu que para Moisés era muito pesado. Então Deus consentiu nessa ideia, nesse plano. Então 70 anciãos veio desde a época de Moisés. Então não vou dizer que era do diabo o conselho, era de Deus. O conselho era uma instituição religiosa vinda da ordem mosaica, mas você vê que mesmo assim havia uma diferença infinita de autoridade entre o Sinédrio e a palavra de Deus. Porque Pedro vai dizer: melhor me convém obedecer a Deus do que a homem. Então o homem tem autoridade, o homem é uma liderança, mas o que Deus fala está acima de qualquer liderança. Mas as pessoas não veem assim. As pessoas preferem enterrar a chamada por causa do líder do que obedecer o que Deus falou. Elas não conseguem separar isso. Você entendeu? Elas acabam realmente servindo ao homem e não a Deus, colocando Deus para escanteio, e o homem eles acabam venerando. Então isso não mudou, isso é até hoje. Infelizmente, as pessoas preferem o homem do que Deus. Correm naquilo que o médico tem para falar, corre no psicólogo, corre na cartomante, corre em qualquer lugar. E aquilo que Deus fala, o povo finge que não está ouvindo. O povo não quer obedecer, o povo prefere bezerro de ouro, o povo prefere qualquer coisa, menos o que Deus fala.
O povo tem rejeitado a Deus há muito tempo. O povo tem rejeitado a palavra do Senhor há muito tempo. As pessoas preferem o homem do que Deus, infelizmente. Esse é o tema que queremos passar para os irmãos. Deus te esclareça mais. Em nome de Jesus. Um abraço.